Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida, você que nos assiste aí, é um prazer estar com você aqui, ou nos assiste ou nos ouve, né? É um prazer estar com você aqui para nós fazermos mais um dos nossos podcasts, hoje novamente muito bem acompanhado, hoje essa mesa, né, parecendo uma anedota, 3 professores, um de geografia, um de química, um de inglês, nada a ver uma área com a outra, mas estamos aí com o nosso querido irmão Paulo, aqui da Igreja Central de Alfenas, o Amilcar lá da Igreja Morada do Sol e eu que sou do Itaparica. Hoje nós estaremos falando sobre a segunda parte que diz a missão em favor dos não alcançados. Para que a gente possa então iniciar essa recapitulação, né, essa conversa, vou pedir para o Paulo fazer uma oração para a gente. Então vamos orar. Santo e amado Pai, a sua palavra tem muito para ensinar, Senhor. E nós precisamos aprender muito também. Por isso, nesse momento, através do Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento para que possamos estudar, entender e, mais importante do que tudo, Pai amado, assimilar esses ensinamentos para a nossa vida e o nosso cotidiano. Amém. Esteja presente conosco nesse momento. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Pai. Amém. Amém. Bom, semana passada nós comentamos aqui, a gente falou que essa questão da missão dos não alcançados, alcançado todo mundo vai ser, no final das contas, né? O que a gente vai ter são pessoas que aceitaram ou pessoas que não aceitaram. Não vai ter meio termo. Todos vão ouvir. Todos vão ouvir. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que tem relação, obviamente, com essas pessoas que ainda não foram alcançadas, digamos assim. E a lição vai começar lá em Mateus 15, no verso 28. A gente vai falar sobre essa história ainda, mas diz o seguinte: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Ou seja, e a própria imagem da lição, né, é uma imagem que traz escrita a palavra fé, sendo espalhada por todo o globo. Essa é uma questão um pouco interessante da gente se pensar nos tempos bíblicos, porque a gente vai começar lá no Velho Testamento até chegar no Novo Testamento em Jesus. Porque nos tempos bíblicos o que a gente observa era justamente o contrário. Parece que o povo, quando eles recebiam a mensagem, né, eu tô falando aqui do povo hebreu, o povo judeu, eles faziam o contrário, eles se fechavam, guardavam a palavra para si. Mas o que a gente está vendo aqui é justamente o contrário. O que a gente pode, começando por você, Paulo, o que a gente pode pegar aqui no Velho Testamento já em relação a espalhar essa mensagem? Então, eu acho que um ponto que fica claro aqui é o perigo da convivência. Porque essa não é uma frase isolada. Isso o Senhor Jesus falou para aquela mulher que não era hebreia. Ela era lá daquela região de Tiro e Sidom. Só que, se você pensar bem, ele também disse isso para um centurião romano. Ele falou que ele não achou fé em Israel como aquele centurião. Que até olhou para ele e falou assim: Senhor, eu também sou um homem que tenho homens que obedecem a mim. Eu digo a este vai, ele vai, aquele vem, ele vem. Então, aquele centurião estava dizendo o que para ele? Eu creio que os anjos estão a teu serviço. Só manda um anjo levar a bênção e o meu servo vai ser curado. E por que ele fala isso para 2 estrangeiros e nós não vemos ele falando isso para os próprios hebreus? Porque vem aquele perigo, né? A pessoa que ela vai muito na missa, a pessoa que vai muito nos cultos, enfim, protestante, católico, né? Ele começa a achar que aquilo ficou banalizado. E aí começa a ter uma relação mais de formalidade, de obrigação, do que de paixão, de amor. Você está entendendo? E aí é onde ele faz aquele clamor que ele diz: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Porque se você não desenvolver uma outra relação com Deus, que é a de confiança, é aquela relação de crer e acreditar mesmo, você não vai alcançar as bênçãos que ele desejava dar para a sua vida. E o triste que ele está dizendo aqui é que parece que entre aqueles que o conhecem, parece que isso aí vai se perdendo, vai ficando na poeira do tempo. Daí o fato de que muitas vezes, né, muitos que são últimos serão primeiros. E os que são primeiros serão últimos. Por isso que nós temos que levar o evangelho. Salvando os outros, nós nos salvamos, mantemos esse fogo. E eles
também têm muito a fazer pela obra de Cristo, porque eles não se deixaram levar ainda por essa mesmice, que nós muitas vezes deixamos nos acometer. Eles, quando abraçam, eles vêm com toda aquela fé que resulta nos milagres que Deus está disposto a fazer. Amigo, a própria parte de sábado fala sobre Jonas. Jonas, quando a gente pensa nos escritos sobre Jonas, a gente geralmente pensa no cara da baleia e acabou, né? O cara que foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias e acabou. Mas a mensagem de Jonas não é só ficar 3 dias dentro da baleia. O que a gente pode tirar dessa parte inicial aqui? Me permite fazer outro comentário? Claro. Aproveitar, deixa aqui. Desde Abraão, sempre foi plano de Deus alcançar o mundo todo. Ele falou em Gênesis 12, você vai ser uma bênção para o mundo todo. Sim. Esse era o objetivo. E o povo de Israel, como já foi mencionado, se fechou. Justamente ao contrário que era o plano de Deus. Daí Deus enviou seu filho aqui para a terra para mostrar, vocês saíram do esquema. É outra coisa, eu vim aqui, eu quero salvar o mundo todo. Daí você vê nos evangelhos, especificamente Mateus e Marcos ali, está mencionando que, olha, como que vai tratar? Jesus teve que ir para essas terras dos não alcançados e para nós cristãos, é uma vergonha ter que ter isso no mundo, ouvir isso aí, não alcançados. Porque nós fomos salvos para levar a salvação para as pessoas. Como que existem pessoas que não foram alcançadas ainda? Como que é isso possível? E vocês já estudaram a profecia várias vezes, e está escrito lá que era para Jesus ter vindo 3 vezes antes já. Desde 1857, 1888 e 1901. Era para Jesus ter vindo já. Se o povo tivesse seguido o que está na palavra de Deus, já teria evangelizado. O mundo teria ouvido. E aceito, né? Porque o Senhor Jesus falou, ai de ti, Cafarnaum. Porque se lá em Tiro e Sidom, e tem uma hora que ele disse, em Sodoma, tivesse sido pregado o que foi pregado para vocês, tivesse sido feito o que foi feito para vocês, eles não teriam sido Ou tipo assim, você vai ter que punidos. pedir desculpa a Sodoma e Gomorra pelo que você... Exatamente. Então veja, é um campo fértil, são pessoas que estariam lá para abraçar a causa. E às vezes a gente está se fechando, ficando na mesmice, perdendo a fé e deixando de ser instrumentos do poder de Deus no mundo. E Jesus veio exatamente para mostrar, eu vou para todos os povos. E daí nós vamos ver alguns exemplos aqui, esse dom da mulher, do centurião, etc., que Jesus teve que sair da região dele, levar os discípulos a propósito para poder alcançar os não alcançados, para mostrar, ensinar. O exemplo clássico disso, que eu quero chamar a atenção, foi a visão que Pedro recebeu. Pedro, um grande fundador, certo? Deus usou ele. Escuta, Pedro, você não entendeu o negócio. Eu vim aqui para... Daí foi a visão 3 vezes ali. Foi daí que ele... Puxa, agora eu vi que realmente que Deus... A salvação é para todos os povos. Eu estou tornando imundo aquilo que Deus não tornou. Já pensou? Não é? E daí, eu gostaria de ler só um comentário que eu achei interessante do autor aqui, baseado nisso aqui. Em vez de continuar a arar os campos missionários com métodos tradicionais, precisamos ser flexíveis. Foi que Deus mostrou a Pedro. Pedro, você não está entendendo. Eu tive que mandar uma visão 3 vezes para você entender. Mata e come esses animais. E continua. Esses métodos tradicionais precisam ser flexíveis, engenhosos e ter a mente aberta em relação a abordagens novas e até pouco convencionais de cumprir a missão divina, desde que sejamos fiéis aos princípios públicos. Tem gente que quer fazer o evangelismo um jeito só daquele jeito tradicional. Sim. E esquece. Não, temos que alcançar etnias diferentes pelo mundo todo. Posso fazer só mais um comentário? Desculpa. Claro. Pode. Como já foi falado sobre a janela 1040, tem 17 mil e poucos etnias no mundo, mais da metade está naquela janela 1040. Como alcançar aquele povo? Eles não pensam como a gente, não têm ideia, nem sabem como Deus, como nós temos ali. Como que alcançar? Então, existem muitos métodos. Jesus falou, tem que usar vários métodos. Ele está nos chamando atenção. Temos que mudar, não ficar a cabeça fechada. Como alcançar as pessoas? E o que atrapalha, para finalizar, é o preconceito.
Sim. É o preconceito atrapalha a igreja alcançar os não alcançados. Desculpa não falar do Jonas. Não, mas é tranquilo, porque isso que a gente vai passar aqui agora tem. Acho que só vou pedir pra você botar o seu copo um pouquinho pra frente, que eu quase vi você derrubando umas 2 vezes já. Mas, ó, quando a gente vai pegar aqui no Velho Testamento, tem muito isso que você falou. A Bíblia vai trazer algumas passagens, em Juízes, em Reis, Sim. que vai falar exatamente sobre isso. O povo, como a gente acabou de comentar, era um povo muito religioso, povo hebreu, né? Você ainda não tinha essa diferença de judeu, tudo é povo hebreu ainda, era um povo muito religioso. Mas, desde o princípio, a mensagem já tinha sido dada. Olha, você tem que sair e espalhar a mensagem. E houve, como a lição fala, algumas missões. Mas qual que era aqui as grandes dificuldades que eles enfrentavam nessa época aqui? O que a gente pode pontuar dessas passagens de Juízes 3, 1 Reis 5, 1 Reis 11? O próprio Deus, no Velho Testamento, falou, esse povo aí é povo pagão. Você não... Mas essa mensagem é até hoje. Você não vai para uma festa pagã para tentar converter as pessoas dentro de uma festa pagã. O próprio Salmos fala, Davi fala assim, não vou na roda dos escarnecedores, que vai corromper. Então, em vez do povo ser uma luz, eles foram corrompidos porque fizeram sociedade como o Salomão, social com pessoas pagãs. Quer dizer, em vez de alcançar as pessoas com a mensagem do evangelho, eles saíram da igreja. E acontece hoje também. Também. Se você não tem muito claro quem você é muito fácil você acompanhar os outros. Eles estavam assim ainda há 1, 2, 3 gerações do Egito. Então... Sabe, eles ainda... Tinha aquela raizinha, tinham, né? simpatias, eles ainda tinham, assim, carinho por algumas práticas. Costumes, então, na medida em que eles entravam em contato com outros povos, como os egípcios, que eram pagãos, eles já tinham uma propensão natural a abraçar aquele estilo de vida e esquecer o estilo de vida próprio, né? Tem pessoas que me surpreendem. Eu tenho horas que eu não sei... Se eu fico um pouco assim... Com o pé atrás. Achando até que... pode ser o pé atrás mesmo. Porque, poxa, ele não pode ir para um lugar que ele perde o sotaque. É incrível. Sabe? Se ele tá lá no Nordeste, ele tá falando daquele jeito. Se ele tá ali no Rio, ele tá falando igual eles lá, né? Eu digo se for alguém como eu, que fala o porta, porteira, portão, né? Sim. Então eu fico pensando, há um lado bom nisso? Ele não se prende aí por aspectos pelo aspecto provincianos. Mas há um outro lado, será que ele vai saber quem ele é? Quando ele é igual a todo mundo? Ele vai perdendo um pouco da identidade dele? Tem hora que eu não sei se eu admiro, se eu fico com o pé atrás, eu falo essa pessoa, né? Eu não consigo. Eu lembro que eu estava no Rio, o pessoal falava... meu irmão, tu pega aqui mesmo, ó, aqui mesmo. Aí eu parece que eu repetia para dizer para ele, eu não falo assim, eu falava, então é por aqui mesmo. Por aqui mesmo, tá, então eu vou por aqui mesmo, né? Mas eu acho que pode ter sido uma idiotice minha, mas parece uma forma de dizer para ele, olha, eu não sou daqui, eu tenho a minha identidade e eu gosto dela. Então, eu acho que o povo de Israel... ele não tinha que ter preconceito contra esses povos. É o problema. Mas ele tinha que saber quem ele era. Mas o problema é que assim que ele se associava com o Amonita, com o Filisteu, com os cananeus, com os edomitas, com os moabitas, eles já abraçavam logo o que aquele povo fazia. Tanto que você pode ver em Jeremias, Ezequiel, né? Deus fala assim, dar-se-á o caso de você ver se esses outros povos, que povo na terra abandonou o seu Deus para seguir outros deuses? Sim. Só eles faziam isso. Então, eu acho que esse era um problema nessas passagens naquele momento, né? E os vestamento baseado nessa problemática ali, eles se fecharam completamente. Daí, Pedro, ele tinha se recusado a entrar na casa do centurião aí. Sim. E todo mundo recebeu o Espírito Santo lá. Eu não posso entrar, não posso comer com vocês. Mas o que aconteceu? Você não está entendendo. Será que não está acontecendo isso a mesma coisa hoje? Porque nós falamos muito sobre a Agenda 1040. Sim, são os dois extremos, né? Mas tem situação aqui própria, aqui em Minas Gerais, sul de Minas, ou no mundo todo, sem ser só na Janela 1040. Eu não vou lá, preconceito. Preconceito está arrebentando,
de esparramar o evangelho para o mundo. É os dois extremos, né? Ou a pessoa ela se fecha e recusa qualquer entrada, ou ela vai e se mistura e começa a participar, fazer coisa errada, né? Nós comentamos aqui nas últimas lições justamente isso, né? A gente tem que ter esse raciocínio como Jesus tinha. Ele comia entre os pecadores, mas ele não participava dos pecados. Então ele sabia os limites ali até onde ele tinha que ir. É o ditado, né, Lucas? Seja você, porque os outros já existem. Sabe? Então, nós temos que buscar as multidões, como diz aqui a lição. Um dos focos é esse, vamos buscar as multidões, né? Eu acho nesse aspecto, eu sei que o foco aqui é buscar as multidões, mas eu quero deixar um alerta para quem agora está assistindo esse debate, essa conversa nossa, né? Eu estou vendo muitos adventistas, principalmente adventistas, não tenho visto isso entre batistas, presbiterianos, metodistas, que naquele afã de ver o fim logo, já estão inventando o fim. E estão querendo, eu estou querendo juntar o Amilcar, você, o Tiago, o Guto, e não, nós vamos comprar um sitinho, nós vamos ficar lá, porque já está chegando o fim, então nós vamos ficar naquele sitinho, nós não vamos ficar no meio desse povo que está pecando. Mas espera aí, mas espera aí, ainda não é o momento. A promessa do Senhor Jesus é isso. Certamente ouvireis uma voz atrás de vós dizendo, este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo ainda não quer que a gente faça isso. Agora, o Espírito Santo quer que a gente salve, que a gente leve a palavra. Se todos nós começarmos a ir para um sitinho, aí ficar num canto aí escondido, quem que vai pregar? Mas, irmão, se você fala que você pode até ir para o campo, mas você tem que vir para a cidade. Para evangelizar. Não é ficar ermitão, ficar numa caverna. Isso não existe. Não é o plano de Deus. Não é agora. Não é agora. Não fechou a porta da graça ainda. A porta da graça está aberta para que as pessoas serem alcançadas. Não é para você fugir agora. Foi o que o senhor falou. Isso. Quem vai pregar? Quem vai evangelizar? Sim. Não, mas eu gostaria de usar o termo que ele usou agora há pouco, os dois extremos, que a gente tem que evangelizar, mas não participar do pecado. Tem muitas pessoas que estão querendo usar metodologias que estão fora do plano de Deus, está achando que está agradando a Deus e está se misturando. Um exemplo clássico disso aqui foi quando o pessoal estava lá para entrar em Canaã. Como que Satanás conseguiu fazer o pessoal pecar? Aderindo ao culto dos pagãos. Entendeu? Sim. Hoje a igreja pode correr esse risco, né? Então, hoje muito cuidado. Pode ser descuidado. Cuidado com os planos. Com a santidade, né? E tem que abrir a cabeça aberta, deixar o Espírito Santo guiar para os planos, mas cuidar também, para ter certeza que Deus está guiando esse plano. Sim, isso é uma coisa Vamos salvar do pecado, mas não no pecado. Perfeitamente. Não é? Tem um pregador que eu gosto muito, que se chama Christian Berdal, que é justamente ele falando sobre música, né? Sim. Música é um tema que a gente comenta muito na igreja, ele fala sobre música, ele fala assim, olha, às vezes a gente fica naquele que você falou, aquele afã, aquela vontade, eu tenho que atrair o jovem, eu tenho que atrair não sei quem, e aí a gente começa a tocar as mesmas músicas que eles têm no mundo, mas é justamente o contrário, essas pessoas não querem essas músicas, porque eles já têm essas músicas lá. Então ele quer o diferente, ele quer ele sentir aquela experiência diferente. E é justamente isso. Mas, avançando, como você falou, buscando as multidões, né? A gente vai falar agora de multidão e a gente começa a entrar no seguinte. Aonde estão as multidões? É claro que sobretudo nas cidades. Nós temos em todos os locais pessoas que precisam ser alcançadas. Sim. Mas não vou dizer problema, mas talvez uma das regiões mais difíceis de você alcançar pessoas é justamente na cidade grande. Sim. Porque tem todo um problema com tempo, com locomoção, com horário, com trabalho, com isso, com aquilo. Mas Deus está falando, é para lá que vocês têm que ir também. E quanto maior a cidade, parece que é mais difícil. Só um paralelo para quem nos acompanha, só para vocês terem uma ideia. São Paulo, a grande São Paulo, tem lá seus 20 milhões de habitantes, né? 18, enfim. Manaus, eu não sei hoje. 2,5. Vai ter por aí. 2 milhões e meio. Eu vou situar os adventistas, não vou dizer católicos, batistas, assembleianos, congregação, né? Só adventistas para vocês terem uma ideia. Então, São Paulo tem, vamos dizer assim, 8 vezes mais a população de Manaus. Sim. Né? Sim. Só que o número de adventistas em São Paulo beira ali a casa dos 85 mil. E em Manaus, beira ali os 75 mil. Olha para você ver a diferença. Se você pensar a quantidade de adventistas, né? Manaus tem muito mais do que São Paulo.
Então, veja, às vezes você está pensando assim, mas lá no Amazonas, naquele... Né? Para quem vive aqui no Sudeste, é o fim do mundo. Material de última tecnologia está sendo produzido lá. E a pessoa está imaginando que tudo lá é igualzinho o europeu ou o estadunidense, às vezes olha para o Brasil. Imagina que aqui, né? Terra da banana. Terra da banana, acabou. Então, veja, mas às vezes é em São Paulo que está precisando pregar. Sabe? Que pregue em Manaus. Mas o esforço maior tem que ser onde? Em São Paulo. Um detalhe, aproveitar de Manaus ali, mas o pessoal pregou em Manaus. É a única cidade no mundo que todo bairro tem no mínimo uma igreja. Eu estive lá um ano passado e é incrível. Tem 3 associações lá. Mas vou repetir, todo bairro tem no mínimo uma igreja adventista. Percebe? Então, o pessoal pregou lá. Agora tem que voltar para São Paulo. Ou todo Às lugar. Vezes o pessoal está pensando, que ir lá para Amazonas, não sei o quê. Talvez continue fazendo o trabalho lá, mas foque aqui. Porque lá em 2,5 milhões, olha a quantidade que você tem. Enquanto aqui em 20 milhões, você está com a mesma quantidade. Então aqui está muito menos alcançados. Percebe? Então, como cristãos que querem levar o evangelho, isso independendo da denominação, não vamos abandonar as grandes cidades, porque é onde as pessoas mais sofrem. Tem uma coisa importante aqui, que é isso que é exatamente isso que eu queria ler, que é o próprio Jesus que fala aqui no capítulo 9 de Mateus, no versículo 36, 9:36, que ele fala isso, né? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Quando a gente olha para as cidades grandes, São Paulo, Campinas, exatamente. Belo Horizonte. Você não viu lá? Essa onda de calor que afetou o Brasil aí há algumas semanas atrás, no Rio de Janeiro, o povo tendo que quebrar os vidros do ônibus, porque senão eles iam morrer dentro do ônibus. Era aqueles ônibus com ar-condicionado, o ar-condicionado não funcionou, e o vidro vedado, eles iam morrer lá, então o pessoal começou a quebrar os vidros. Você vê esse nível de angústia no interior? Mas não é só angústia. Você vê, uma coisa simples, hein? Mas não é angústia só física. O mundo está padecendo de angústia psicológica. Sim. Vocês devem ter visto a pesquisa, saiu, foi mês passado, diz que após a pandemia, 70% da população mundial está depressiva. 70%. Escuta, e onde que é o remédio para isso aqui? Quem que é o nosso médico? Quem que é o nosso psicólogo? Que vai aliviar Isaías 9. Que vai aliviar o nosso fardo, né? Imagina, entendeu? Um detalhe importante, que acredito que todo mundo também já sabe, que reverteu agora a população maior de pessoas onde estão vivendo são nas cidades. Quer dizer, tem que ser o nosso alvo. Não é para esquecer Manaus, mas é a grande cidade. As pessoas estão sofrendo espiritualmente, falta de Deus. Então tem que ser o nosso alvo, a gente tem que idealizar métodos para alcançar essas pessoas que estão sofrendo. Jesus foi nas cidades, Ellen G. White menciona que ele passava pelas cidades, não ficava uma pessoa doente mais na cidade. Ele curava todos, não só fisicamente, como psicologicamente, espiritualmente. Hoje, mencionei a lição na igreja, mais cedo, é interessante. Escuta, quem que vai fazer esse trabalho? Quem que é a última igreja? Quem que é a igreja profetizada em Apocalipse 10, que ia trazer até mensagens angélicas, com o braço direito a mensagem de saúde? Quem que vai trazer? Jesus falou, nesse capítulo aí, na Mateus 9, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Quem que vai fazer? Escuta, não são os outros, não. É a igreja remanescente. Nós estamos com a responsabilidade de pregar o evangelho de salvação aonde for. E também onde que o pessoal está faltando. E nisso eu queria até comentar com vocês aqui, porque eu ouvi a opinião de vocês, referente ao porque nós somos aqui de 3, né, a mesma igreja, mas 3 igrejas diferentes, que a gente observa isso também, às vezes até dentro da própria igreja, não é? Porque nós estamos passamos pelo tempo da comissão de nomeações, estamos ainda terminando as leituras, tudo. Vocês não observam isso na igreja também, que às vezes o povo da própria igreja não quer trabalhar nem na igreja que ele está ali mesmo. Verdade. Né? Às vezes as pessoas, as relações estão cada vez mais complexas, sabe, nesse mundo. Nós começamos a ter muitas exigências, sabe, e algumas descabidas. Começou um discurso na sociedade que a gente só tem direito, que a gente só tem direito, que a gente só tem direito, dever não existe mais, sabe? E as pessoas então são iludidas com um mundo de Poliana. Um mundo que ela só tem direito e o dever de todo mundo é satisfazer o direito dela. E aí, quando você aumenta uma expectativa infundada, você se decepciona muito mais.
Aí você começa a sofrer desequilíbrios emocionais, alguns psicológicos. E aí você não suporta ouvir não. Você não suporta ouvir que você está errado. Ou que você tem responsabilidades. Ou que você tem deveres. Uhum. Sabe? E por isso que a gente começa agora a ter esse quadro, onde as pessoas... Ah, mas aí vão me cobrar, vão exigir de mim, e eu gosto é de cobrar os outros. Então eu prefiro tirar o time de campo. Nós, em uma lição anterior, nós mencionamos bastante isso aqui. O problema é que as pessoas são membros de igreja e não discípulos. É falta ser discípulos de Jesus. Quando você é discípulo, é outra mentalidade. E você tem que levar Cristo para as pessoas e não a igreja. Perfeitamente. Na igreja ele vai congregar. Mas quem você leva para alcançar a pessoa é Cristo, é a palavra. Uhum. Avançando então, vamos para Tiro e Sidom agora, que é a história da mulher, né, que é tratada aqui diferentemente em Mateus e Marcos. Em alguma ela é muito melhor descrita, a outra dita só como grega. Mas o que interessa para a gente aqui é a história. O que essa história tem de tão importante? O que ela mostra pra gente sobre essas pessoas que estão aí nesses grandes centros, nessas grandes cidades, ou aqueles que a gente vai chamar aqui, seguindo os termos da lição, de não alcançados? Como é que eles estão nesse sentido? Até pessoas estranhas, vamos chamar assim. A nosso ver, pessoas estranhas. Isso, lembrando que estranho, porque estranho tem uma denominação diferente, né? Mas estranho é só aquele que não né? Estranho é aquele que diferente, não é comum. É diferente. Isso, diferente de nós. O problema é quando a gente classifica, né? Exato. Quando a gente nomeia, põe rótulo. A gente acha que certas coisas não é para um, é para outro. Eu lembro lá, quando eu morava no Mato Grosso do Sul, que estava tendo uma série de conferência e evangelismo. E aí tinha um bêbado sentado assim, né? E formou as equipes para sair de casa em casa para levar os folhetos. Convite. Nós estamos tendo aqui o auditório Melhorando o Mundo. E a gente está fazendo palestras à noite, curso para deixar de fumar, aquela coisa toda, né? E nós viemos te convidar. E aí, quando estava terminando o trabalho, um moço que fazia teologia, estava aquele homem caído lá, né? E aquele moço parou, passou, e alguns até disseram para ele, nem perde tempo, cara, é isso que ele tá bêbado, larga ele aí. Mas ele foi, pegou e pôs o folheto, ele estava assim apoiado, a cabeça sobre o braço, os braços no joelho, dobrado, né? Sim. E ele foi lá e pôs aqui em cima do braço dele o convite e deixou. Não falou nada, só pôs ali isso aí. À noite aquele homem estava na reunião. Na outra noite aquele homem estava na reunião. No final da conferência aquele homem batizou e nunca mais voltou para aquela vida. Percebe? A gente não sabe aonde o terreno é fértil. Exatamente. Joga a semente. E permite que o Espírito Santo trabalhe. Não faça leitura humana de não perde tempo. Só Deus sabe aquele que vai aceitar. Perfeitamente. E se a gente for levar em consideração, amigo, a questão do centurião, então, como é que a gente pode levar agora, né, trazendo aqui essa mesma ideia da mulher Ciro-Fenícia, que aparentemente tinha valor nenhum, mas que tinha uma fé gigantesca. Sim. E o centurião? Porque o centurião estava numa posição totalmente diferente. Porque a gente tem que lembrar que Jesus era judeu, socialmente abaixo. Exatamente. Ele podia ter falado, e ele manda vir. Perfeito, manda vir. Perfeito. E aí, o que a gente pode tirar dessa outra história também, que é muito semelhante? Eu acho interessante ver como que o Espírito Santo trabalha com todas as pessoas. Certo? E não é só uma pessoa que é na igreja. O Espírito Santo, aliás, ele está na Terra hoje, ele continua trabalhando no mundo todo. E vamos usar o exemplo do centurião lá, que era outra faixa da sociedade, diferente da Fenícia, e que elogio que Jesus mencionou no começo ali. Nem Israel achei fé como esse aqui. Como você come... Então, por isso que Jesus falou. Primeiro, voltando ao que você falou. Como ficar escolhendo o que fazer? Segue o Espírito Santo, que ele é em Felipe. Espírito Santo, vai lá, fala com aquela pessoa lá. Mas ele é um eunuco, sei lá, da Etiópia. Vai lá, faz o trabalho. Por isso, sempre antes de fazer o trabalho missionário, faz oração. Deus, onde fazer? O que fazer? Com quem falar? Eu vou onde o senhor mandar. Eu achei interessante isso aqui do mestre ali. Escuta, Jesus elogiando. Escuta, ele era de fé. Foi teu início, a introdução. Nem Israel achei fé como essa aqui. Quer dizer, o centurião era salvo. Salvo em Jesus. E o pessoal achando, porque ele era romano, líder, não, estava perdido, não vamos falar com ele.
Por isso que Jesus veio aqui, levou os discípulos. Escuta, vocês estão entendendo que a seara é o mundo todo. Não é para ficar escolhendo. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Faça o trabalho de Deus. Siga o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo te mandando onde ir. Para finalizar, minha parte de novo para falar. A única povo que vai levar o evangelho eterno para o mundo é a igreja remanescente. Como que você está negando receber cargo, irmão? Que você mencionou? Essa brigaiada que não quer assumir a responsabilidade, como o senhor acabou de mencionou. Como não vai receber responsabilidade? Escuta, você foi... Efésios, você foi salvo para produzir boas obras, para levar salvação para os outros. Como ficar escolhendo? Não pode. Devemos ser discípulos. Então, às vezes, não pensa que porque uma pessoa é rica que ela não merece receber o evangelho. É um jogador de futebol, sabe? É um grande empresário, um artista. Deixa que o Espírito Santo faça o trabalho dele. A pessoa pode dizer sim ou não para esse convite, mas você faz a tua parte. Não foi isso? O Senhor Jesus virou lá para o Pedro, mas e quanto a este? O Senhor Jesus foi claro para ele, olha, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa? Quanto a tu, vem e segue-me. Mas esse vai converter ou não? Olha, quanto a tu, vai lá e convida. E deixa o Espírito trabalhar. Esse é o ponto. Aproveitando, em Gálatas, Paulo teve que chamar a atenção de Pedro. Olha lá, tá Gálatas. Isso. Espera aí, Pedro. Você é um dos fundadores lá, que Deus está usando você para pregar. Você estava lá em Antioquia, porque Antioquia foi a primeira igreja cristã fundada lá. Então você estava tudo feliz com o pessoal sentado na mesa, comendo com os gentios, vamos chamar assim, não circuncidados, incircuncisos, que era chamado lá, porque é o trabalho mesmo. Quando começou a chegar as pessoas de Jerusalém, Pedro, opa, o que eles vão pensar de mim? Eu estou com esse... Paulo chamou a atenção do grande Pedro publicamente. Você está fazendo acepção de pessoas. Você não pode ficar escolhendo só porque o cara é bêbado, só porque é fenícia, só porque é o que for. Não. Se Deus está te mandando, você tem que ir. Deus te chama e te capacita. É isso. Pra gente finalizar, então, né, que nosso tempo infelizmente já se esgotou, mas pra gente... O Thiago fica perturbando. Só pra gente terminar, eu queria deixar com vocês um último comentário, então, que vai finalizar essa parte, porque na próxima lição... Próxima lição vai falar, que eu vou pegar o tio certinho porque eu esqueci, que vai falar sobre Esther e Mordecai. Agora vai ser uma questão um pouco diferente. Nós vamos falar de pessoas que estão agora, missionários, que estão dentro de outros países, com coisas diferentes. Então a gente vai mudar essa visão de um missionário que está indo alcançar para alguém que já está lá, já mora, tudo isso. Então, mas pra gente, como missionários, que temos que alcançar essas pessoas, seja na cidade pequena, seja na cidade grande, com amor, com carinho, eu queria que vocês fizessem um último comentário, então, pensando nessa questão da fé, a fé que essas pessoas têm, a religiosidade que essas pessoas têm. Como é que a gente faz, então, para alcançar e trazer essas pessoas? Infelizmente, não são todos que vão aceitar. Não são todos que vão ter fé. Não são todos que estão buscando e almejando encontrar esse caminho. Quando o Senhor Jesus diz que o caminho é estreito, não é porque o caminho é apertadinho. É porque é pouca gente que vai por ali mesmo. Sabe? Sim. E aí, isso nos mostra que não vai ser sempre que você vai se entregar ao serviço cristão e você vai ter o prazer de ver uma alma. Vai fazer igual o Pedro, né? Converter 5 mil no mesmo dia. Mas para começar. Mas o que eu preciso pensar é o seguinte: por mais que tenham esses assim, vão ter os sinceros. E pelos sinceros, eu devo fazer o trabalho. No direito, tem uma máxima. Antes um bandido na rua do que um inocente na cadeia. Se errar, mas vocês não perderam. Mas havia uma dúvida. E se ele fosse inocente? Então, antes um bandido na rua do que um inocente na cadeia. Sabe, nós vamos para o reino do céu. O reino do céu foi feito para todos. Então, independente daqueles que não vão ter fé, mas ainda tem fé na terra. E muitos vão aceitar, vão responder esse chamado. E, quem sabe, vão fazer um trabalho até maior do que o nosso. Porque eles vão vir naquele fogo do primeiro amor e eles vão fazer um trabalho que talvez nós não vamos conseguir fazer. Então, vamos confiar no poder de Deus, vamos aceitar a missão
e vamos crer que ainda há fé na terra. Mateus 28, Deus não falou assim, vai e converta as pessoas. Ele falou, ide. Eu gostaria, o comentário final sobre fé, a terceira pergunta, lá embaixo, sexta-feira, que você está com um guia, acho interessante. Qual é a diferença entre fé e crença? Foi que o irmão Paulo acabou de falar aqui. Porque as pessoas que têm a crença correta poderão ser consideradas vazias de fé quando Cristo retornar. A resposta é algo que foi colocado na mesa aqui. E exatamente, você conhecer uma coisa, você ter fé que move montanha é outra coisa. É isso mesmo. Tiago 2, os demônios têm fé. Eles Creem conhecem. e estremecem. Né? Mas o que acontece? Eles não têm as obras que fazem validar a sua fé. E o próprio Tiago fala, me mostra a tua fé que eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Não dá, pessoal, ser membro de igreja. Jesus te salvou para você ser discípulo dele. Sim. Amém. Querido, você que está em casa, querida, espero que tenha gostado desse momento que nós passamos, assim como nós gostamos também. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Eu queria finalizar aqui pedindo ao Mico que fizesse uma oração para que Deus nos acompanhe, então, nesta semana aí. Santo Deus, obrigado pelo Santo Espírito, Amém, que Senhor. vem nos dirigir, nos guiar nos caminhos que sejam a sua vontade. Amém, Senhor. Ajude a nossa igreja, ajude-nos a sermos não só missionários, mas pessoas que estão convertidas e querem agradar a Jesus, e o que traz mais alegria para Jesus é levar almas aos pés dele. Ajuda-nos, em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Fique com Deus e até a próxima semana.